Olá, chegamos para mais uma exploração aprofundada por aqui. E hoje, olha, vamos mirar nossa lupa num conceito super falado, sabe? Onipresente no mundo dos investimentos. Uhum. Muitas vezes é tratado como um atalho seguro, mas que merece um olhar bem mais crítico. O famoso preço-teto. Esse mesmo, que gera muita conversa, né? Muita. E a nossa bússola hoje é um artigo assim ácido e direto ao ponto do blog Dinheiro que Me Veja. Quem assina é a Roqueidub. Ah, conheço o trabalho dela. Bem incisivo. Demais. E o título já entrega tudo. Quando o preço é teto, mas a burrice é chão. Forte, né? Nossa, forte mesmo. Já dá o tom. Total. Então, nossa missão aqui é bem clara, vamos desmontar essa ideia do preço-teto como, tipo, solução mágica, entender as limitações e porque, segundo a autora, usar só ele pode ser uma, burrice analítica daquelas. Preparados para questionar umas certezas aí? Vamos nessa. Ok, então vamos desmembrar isso. É interessante, né? Como essa métrica, o preço-teto, se popularizou tanto, é curioso. Muito. Principalmente no meio dos investidores que focam em receber dividendos, né? Parece que oferece uma resposta tão simples, tão direta. Pague até aqui e pronto. Exato, tipo uma regrinha fácil. Pois é. Mas a provocação do texto da Roqueidub é, olha, certeira. O problema não é o cálculo em si, a matemática, mas o que ela chama de entusiasmo desavisado com ele. Entusiasmo desavisado. Gostei. É uma crítica a essa adesão quase automática, sabe? A certos mantras da sabedoria de bolso, como ela diz. Basicamente, o preço-teto, como o artigo aborda, seria aquele valor máximo, o limite que o investidor estaria, digamos, disposto a pagar por uma ação. Certo. Baseado na expectativa de dividendos futuros. É quase um limite moral financeiro. Boa definição. Limite moral financeiro. Só que, como a autora alerta muito bem, é um limite que muitas vezes é atropelado pelo que ela chama de puro tesão de planilha. Tesão de planilha. Essa expressão é fantástica. E ela usou outra imagem muito boa para ilustrar como é superficial olhar só para isso, né? Qual seria? Ela compara a análise de investimentos a organizar um jantar elegante. O preço-teto seria aquele convidado que, sabe, chega na hora, vestido impecavelmente, talvez até saiba citar filósofos. Aquele convidado perfeito, né? Isoladamente, parece ótimo. Mas e o resto? O artigo questiona: e o nível de endividamento da empresa? Como é que está isso? Ponto crucial. E o retorno sobre patrimônio? O famoso ROI, que mostra o quão bem a empresa usa o dinheiro dos acionistas para gerar lucro. E a consistência desses lucros? A qualidade da governança. Todos os outros convidados da festa, né, que fazem a coisa funcionar. Exatamente. São esses outros fatores que criam um ambiente à festa completa. Como a autora diz, bem direto, você não faz um jantar só com o convidado, por mais charmoso que ele pareça no LinkedIn. Nossa, muito bom. Focar só no preço-teto deixa de fora coisas essenciais para saber se a empresa é saudável de verdade, pô. E essa simplificação toda, ela pode ser perigosa. A analogia do painel do carro, que também está no texto, nossa, encaixa perfeitamente aqui. Ah, do carro é ótima também. Olhar só o preço-teto seria como dirigir olhando só para o velocímetro. Ele está marcando lá 100 km por hora. Parece uma velocidade, ok, razoável. Sim, parece tudo bem. Mas e se o carro estiver na primeira marcha, com o motor quase fundindo? E se a luz do óleo estiver piscando freneticamente ali no painel? Aí a coisa complica. Exato. Um preço-teto que parece baixo ou atrativo pode, na verdade, estar escondendo problemas muito sérios. A autora até brinca, né, com a possibilidade da empresa estar prestes a explodir em escândalo, crise de governança ou uma delação premiada. Que poderia ser lida no Jornal Nacional em horário nobre. Pesado. Pois é. Se o preço está abaixo do teto, a tentação é sentir aquela falsa segurança, sabe? Ignorar todos os outros avisos no painel. Mas olha, algumas pessoas podem até argumentar. Para quem está começando, sabe, ter um indicador simples como o preço-teto, mesmo que imperfeito, não é melhor do que nada. Para evitar pagar valores totalmente fora da realidade. É uma questão válida, sim.
o ponto é válido. Mas o risco é que esse indicador simples acabe criando uma ilusão de controle, de conhecimento, que desincentiva a análise mais profunda, entende? Que é o que realmente importa. A armadilha da simplicidade. Exato. O artigo argumenta que essa simplicidade aparente é justamente a armadilha. Leva a busca por fórmulas que parecem resolver tudo magicamente, como aquela famosa fórmula projetiva que a autora menciona. Qual é a mesmo? Preço-teto igual DPA projetivo dividido por 6%. Lembra? Ah, sim, o DPA projetivo. Dividendo por ação projetado, né? O que se acha que a empresa vai pagar. Isso, uma estimativa. E esse 6% geralmente representa o dividend yield mínimo que o investidor quer. Tipo, uma meta de retorno anual só com dividendos. Só que a autora, ela desmonta essa aura de precisão científica. É muito bom como ela faz isso. Ela brinca que parece até um feitiço de Hogwarts, mas na verdade é só matemática vestida de gravata. Ótima frase. Faz todo sentido, porque essa fórmula depende totalmente de projeções, de adivinhar o futuro, né? Assume-se que aqueles dividendos vão se concretizar, que a diretoria não vai mudar de ideia, Que o mercado não vai virar de ponta cabeça. que os lucros vão continuar ali, firmes e fortes. É uma aposta. E como a autora ironiza, se for para apostar em algo incerto, eu prefiro loteria. Pelo menos a gente ainda ganhou um troco da Caixa se errar quase tudo. É um bom ponto. Confiar cegamente nisso, sem investigar o presente, o histórico da empresa, é um salto de fé, né? E esse salto de fé, essa dependência de uma fórmula, de um único número, é o que o texto chama de pecado da preguiça analítica. Ah, a famosa preguiça analítica. É a tendência humana, né? De buscar o caminho mais fácil, de evitar o esforço de realmente entender o negócio por trás da ação. O autor até pinta aquela cena comum, alguém num grupo de mensagens, no Telegram, sei lá, proclamando, super eufórico, mas está 30% abaixo do preço teto. Clássico. Já vi isso muitas vezes. E a resposta implícita no texto é cortante. E daí? Talvez a empresa acabou de ser processada por cartel, perdeu o CEO e os relatórios trimestrais parecem capítulos mal editados de uma novela mexicana. Nossa Senhora. Um preço baixo ou abaixo do teto pode ser oportunidade. Pode, claro. Mas frequentemente é só um reflexo de desgraça em andamento. A piada sobre vender a sogra para comprar ação barata com yield alto é engraçada, É ótima. mas a mensagem por trás é séria. Olhar só o preço e o yield esperado, ignorando os riscos, isso pode custar carro. Talvez não a sogra, né? Mas certamente o patrimônio. Com certeza. E isso nos leva direto para o tal do desconto encantado, né? Que o texto descreve como um vício quase emocional. Uhum. Aquele brilho no olho quando vê a etiqueta de promoção. Exato. A gente vê lá promoção e o cérebro já acende a luzinha de oportunidade imperdível. É o famoso wishful thinking, né? Querer que algo seja bom só porque parece barato. Sim, a gente se engana fácil com isso. E a autora simplifica as possibilidades quando uma ação despenca. São 3 cenários. 1, o mercado exagerou, teve um dia de pânico irracional. Acontece, né? Acontece, mercado tem dessas. 2, a empresa tem um problema real, mas é algo temporário que talvez dê para superar. Ou 3, a coisa é séria mesmo, a vaca já foi pro brejo, afundou e o CEO tá vendendo brejo por pedaços. Essa imagem é terrível, mas muito visual. Qual cenário é o verdadeiro? Aí vem a resposta que frustra quem busca certeza. Depende. Sempre o depende. E é nesse depende que mora o perigo de usar o preço teto como um único guia. Sem investigar o porquê do preço tá baixo, a chance de cair numa cilada Nossa. é enorme. E investigar o porquê exige ir muito, muito além do preço. O artigo traz outra analogia forte. Comprar uma ação é como entrar em um casamento com comunhão universal de bens. Uau, essa é forte mesmo. Você não escolhe só as partes boas, né? Você herda tudo. Os lucros crescentes, ótimo. Mas você também herda a ressaca moral nos ciclos de queda. As dívidas que podem estar escondidas. O famoso tio problemático que mora no balanço patrimonial. Adorei essa. Exato. E até regras internas que podem permitir cortar os dividendos sem aviso prévio. Portanto, antes de se comprometer, tem que fazer a lição de casa completa. Onde essa empresa ganha dinheiro?
Como funciona o setor dela? Quais são os desafios, as oportunidades? Certo. O histórico de resultados, como ela se saiu em outras crises. Fundamental. E mais, quem são os donos? Os controladores? Eles têm um bom histórico, porque às vezes, como o texto sugere, a ação está barata porque a herança de família controladora é disfuncional com um testamento suspeito. Nossa, que perigo. Entender a história completa por trás do número. Isso é fundamental. É, um ótimo ponto. É tão fácil se perder nos números, né? E esquecer que por trás de cada ticker ali, de cada ação, existe uma empresa real, com gente, com estratégia, com problemas, com qualidades. Exatamente. Fazer contas é necessário, claro, mas como a autora diz, pensar então é revolucionário. E isso se conecta direto com a questão dos dividendos, que é o foco de quem usa muito o preço-teto. O ponto central para muitos. É preciso entender de onde vêm esses dividendos. O texto usa uma linguagem quase poética para explicar isso, acho lindo. Dividendos são filhos de uma relação estável entre empresa, lucro e governança. Não são esmolas caídas do céu. Boa. São fruto de algo sólido. Isso, são como as flores de uma planta. Só aparecem se as raízes, a empresa, seus fundamentos, sua gestão estiverem saudáveis. Se a raiz está podre, a flor, o dividendo, pode até enganar por um tempo, mas vai acabar murchando na sua corretora. Perfeito. Essa analogia da planta e da raiz é muito boa. E isso não quer dizer que dividendo não importa, longe disso. Mas que ele é uma consequência, sabe? Não a causa primária do valor. Entendi. O resultado de um processo saudável. Exato. A sustentabilidade deles depende da saúde do negócio como um todo. Por isso, o texto reforça tanto a necessidade de ter uma estratégia clara, de fazer a pesquisa, a lição de casa, e talvez até ter uma reserva separada, uma reserva de oportunidade. Para que essa reserva? Para poder comprar boas empresas quando o mercado entra em pânico e oferece descontos reais, sabe? Aqueles descontos baseados em medo generalizado, não em problemas fundamentais daquela companhia específica. Faz sentido. Aproveitar o desespero alheio, mas com critério. Com muito critério. Então, voltando para o nosso protagonista aqui, o preço-teto. Depois dessa análise toda, dessa crítica do texto, qual o lugar dele? É para jogar fora completamente a ideia? Não necessariamente jogar fora. Acho que a visão que o artigo constrói é que o preço-teto não deve ser o astro principal, sabe? O protagonista da decisão. Mas ele pode ter um papel de coadjuvante. Um ator de apoio. Exato. Ele pode funcionar como um farol, um ponto de referência inicial, um entre vários indicadores que a gente tem que olhar. Mas jamais deveria ser o destino final da decisão de investir. O único guia. De jeito nenhum. A análise precisa ser muito mais ampla, olhando todos aqueles outros aspectos que a gente já falou. Endividamento, lucratividade, governança, qualidade da gestão, o cenário do setor. A festa completa, né? Não só o convidado elegante. Isso. O preço-teto é só uma peça do quebra-cabeça. Usar só ele é como tentar montar o quebra-cabeça olhando para uma única peça azul e achar que já viu o céu inteiro. Não dá, né? Não mesmo. A conclusão do texto é um ótimo resumo disso tudo. Preço é o que se paga. Valor é o que se entende. E burrice, essa é sempre mais cara que qualquer ação. É para lembrar que o custo de uma decisão ruim vai muito além do preço que você pagou na hora. Essa frase final é realmente impactante. Muito boa. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? Para mim, fica claro que investir com o mínimo de inteligência exige bem mais do que aplicar uma fórmula ou ficar caçando o próximo desconto. Com certeza. Pede um ceticismo saudável, sabe? Uma análise que vá fundo nos fundamentos da empresa, no ambiente em que ela está inserida, nos riscos que muitas vezes não aparecem numa planilha simples. É sobre enxergar além do número óbvio. É sobre entender que números, assim isolados, podem contar histórias muito enganosas. E como a autora finaliza, de forma brilhante,
A lucidez, essa sim é o único ativo que, uma vez adquirido, só se valoriza. Lindo isso, e muito verdadeiro. É um convite, né, para a gente cultivar o pensamento crítico, a diligência e resistir à sedução das soluções fáceis demais para serem verdade. E talvez, como uma reflexão final para quem nos acompanha, vale a pena ponderar um pouco. Será que essa fixação toda em achar o preço certo, o número mágico do preço-teto, não acaba nos distraindo de avaliar outros fatores que são tão ou até mais importantes? Que tipo de fatores? Por exemplo, o custo da nossa própria paz de espírito, sabe? Ao colocar dinheiro em algo que a gente não entende completamente só porque parecia barato na planilha. Ou, por outro lado, o enorme valor que existe em aprender com os altos e baixos do mercado, com os próprios erros e acertos. O aprendizado do processo, né? Exato. Construindo um conhecimento que, no fim das contas, transcende qualquer fórmula pronta. Talvez o verdadeiro ganho não esteja em cravar o preço exato, mas sim na profundidade do entendimento que se constrói ao longo desse caminho. Excelente provocação para a gente encerrar, muito bom. E agora, claro, queremos ouvir quem está aí do outro lado, qual a sua relação com o preço-teto, já caiu em alguma armadilha por causa dele, ou será que já usa esse indicador de uma forma mais consciente, como parte de uma análise maior? Compartilhem com a gente. Isso! Compartilhe a sua experiência ou a sua visão lá nos comentários. E se essa nossa conversa aqui trouxe alguma luz nova, alguma ideia diferente, não deixe de se inscrever aqui na plataforma para acompanhar nossas próximas análises. Fica o convite. Fica o convite e um agradecimento super especial ao professor Júlio Facó pela curadoria cuidadosa do material que nos trouxe até aqui hoje e, claro, nosso muito obrigado ao blog Dinheiro que Me Veja e à autora Roquei Dube por esse texto tão necessário e, nossa, tão instigante. Foi ótimo destrinchar essas ideias hoje. Foi muito bom mesmo. Até a próxima, pessoal!